Quando finalmente o Homem-Aranha foi parar no MCU com os Vingadores, todo mundo ficou feliz porque isso finalmente ia acontecer e os memes acabaram. Mas o personagem precisou ser adaptado para se encaixar numa história que já estava sendo contada há 8 anos. Afinal de contas, ele entrou em 2016 e a gente teve o primeiro filme da Saga do Infinito em 2008. E aí, com essa história já sendo contada, a gente não podia simplesmente jogar o Aranha lá. Vai, filho, voa. A gente precisava que o personagem. Aranha não voa. A gente precisava que o personagem conversasse com esse universo ao qual ele estava inserido. Então o Homem-Aranha não podia simplesmente chegar lá no MCU da mesma forma que já tinha sido contado antes. E mesmo que a essência do personagem possa ser resumida em com grandes poderes vem grandes responsabilidades. With great power comes great responsibility. O personagem chegou na Marvel um tanto irresponsável, mas parece que a Marvel está ciente de todas as suas adaptações e está tentando fazer com que o personagem fique igualzinho nos quadrinhos, e Longe de Casa é a prova disso. Mas para a gente entender o que aconteceu com o Homem-Aranha em Longe de Casa, a gente precisa pensar no começo primeiro. Adaptar, modificar para ajustar, acomodar, encaixar. Logo, o personagem não precisa ser igual. Quando ele foi adicionado em Guerra Civil, a gente ficou feliz, a gente ficou todo mundo, uau, a gente tem o Homem-Aranha. Mas e aí chegou o Homem-Aranha de volta ao lar, mostrando que a gente não ia ter algumas coisas clássicas, como por exemplo, o tio Ben morrendo de novo. E aí, com isso, a gente sente o Ben sem uma história de origem, afinal de contas todo mundo já sabia. A gente teve outras coisas que incomodaram muita gente por aí, como por exemplo Tony Stark ajudando o garoto, Tony Stark que cria a roupa para ele, que cria todo um arco, e o Homem-Aranha ansioso para se tornar um Vingador, mesmo que ele termine o filme entendendo que não precisa ser necessariamente um Vingador para ele ser um super-herói, um herói de verdade. Mesmo assim, as pessoas na internet não param e ficam clamando o tempo inteiro que estragaram o Homem-Aranha, porque afinal de contas aquele não era o Homem-Aranha que eles conheciam. O Homem-Aranha que eles conheciam era o Tobey Maguire, o Homem-Aranha que não fazia piada, esse sim diferente, esse sim estranho, e mesmo assim num filme incrível. Lembra de quando filmes eram filmes e quadrinhos eram quadrinhos, mesmo que os filmes fossem adaptações de quadrinhos? Bons tempos. Então a gente teve um Homem-Aranha mais garoto, um Homem-Aranha realmente um tanto irresponsável, mas que vai aprendendo com seus erros durante a jornada. E mesmo que a gente não tenha o Homem-Aranha exatamente igual aos quadrinhos, a gente ainda tem um Homem-Aranha. A gente tem o Peter Parker, dá pra enxergar o personagem lá. O personagem que é um garoto, que tem um monte de problema, que precisa resolver essas coisas, está lidando com um universo novo, mas nesse caso com superpoderes também. Isso é o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha existe no MCU. Então não estragaram o Homem-Aranha. E a Marvel tem toda noção de que ela estava fazendo o Homem-Aranha daquele jeito, um pouquinho diferente, porque todos os elementos que a Marvel adaptou em todos esses anos de MCU, sejam em personagens principais, em coadjuvantes, em vilões, foram para contar uma história. Eles têm completa noção disso e a prova é a cena pós-créditos de Longe de Casa. Mas a gente chega nisso depois. Estabelecido que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ainda que não exatamente aquele Homem-Aranha que a gente lê nos quadrinhos, a gente teve algumas mudanças. A gente teve um Peter Parker que se tornou um Vingador, que enfrentou o Titã Louco e que agora está de volta na sua vida no colégio, mesmo depois de tudo que ele passou em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que é o ponto de maior mudança do Peter Parker no MCU. Sendo um epílogo para Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa precisa de fato lidar com algumas coisas que foram passadas no filme anterior, ainda que algumas delas sejam um tanto idiotas. Como por exemplo, o blip, como ficou conhecido o estalo do Thanos, é simplesmente reduzido a uma piada em Longe de Casa. E exceto pelo fato de usarem isso para justificar a aparição do mistério, o blip serve unicamente na narrativa para criar um empecilho para o Homem-Aranha conseguir uma namorada. Mas ok, vamos falar do que é realmente importante para a história de Longe de Casa, que vem diretamente de Vingadores Ultimato. O legado de Tony Stark. Desde os primeiros trailers, eles ficam mostrando que a grande questão de Longe de Casa seria se o Homem-Aranha iria assumir o legado do Tony Stark, se ele iria ser o novo Homem de Ferro. Mas o interessante aqui, e que mostra que o Peter Parker realmente mudou, porque afinal de contas, no De Volta ao Lar ele queria muito ser um Vingador, é que ele não tá muito à vontade com esse legado. Ele não quer ser um Tony Stark, ele não tá pronto para ser um Homem de Ferro.
ele é somente um amigão da vizinhança. É como quando você é adolescente, tá chegando na vida adulta, aquela sua tia tá falando, mas o seu primo, e você, o que você vai fazer da vida? E você não sabe de nada. É basicamente isso que se trata Longe de Casa. O Peter Parker tá nessa fase, só que com superpoderes. E isso é muito interessante porque o John Watts colocou bastante dessa carga emocional no Longe de Casa. O Peter, ele meio que entendeu aonde ele pertence depois do Vingadores Ultimato. Você lembra quando depois do primeiro Vingadores o Tony Stark ficou extremamente ansioso porque ele percebeu que no mundo de deuses e monstros e alienígenas ele era só um cara com uma armadura? É bem isso. O Peter, ele foi pro espaço, ele viu magia, ele viu um alienígena querendo acabar com metade da vida e ele conseguiu, e aí tudo voltou ao normal. E ele viu seu mentor morrer e ele percebeu essa mortalidade. Ele percebeu que ele é só um garoto, ele é só um amigão da vizinhança. E agora que ele percebeu isso, que ele tá tranquilo com isso e que ele quer até tirar uma folga, todo mundo começou a colocar essa carga nele. Todo mundo começou a virar, apontar o dedo e falar: e aí, você vai ser um novo Tony Stark? Ele não tá pronto para isso. Mas o Homem-Aranha é um personagem muito responsável que nunca viraria as costas para as pessoas que precisam de ajuda. Tá bom. Abordar essa jornada do Peter Parker com ele lidando com um legado que talvez seja grande demais para ele é o que faz com que a produção tenha a oportunidade de colocar bons vilões na trama. E é aí que entra... Na minha opinião, o personagem da Marvel com a melhor galeria de vilões é o Homem-Aranha. A galeria de vilões dele na Marvel seria como a galeria de vilões do Batman na DC. Tem muitos personagens incríveis, vilões que se sobressaem e que muitas vezes passam a ser a dor de cabeça de outros heróis ou até das equipes ou do universo inteiro da editora, claro. E com isso é de se imaginar que toda vez que um novo filme do Homem-Aranha vai ser feito, um pequeno conflito nasce no coração de um roteirista ao pensar, qual vilão que eu vou pôr agora? E essa escolha tem que fazer sentido com a jornada que eles querem mostrar para o herói. Ele tem que sair de um ponto A para um ponto B. E o vilão tem que ser um dos personagens que vai alavancar esse crescimento. E é aí que entra a escolha perfeita para o mistério de Jake Gyllenhaal. Novamente, entra a questão de você não colocar os personagens da mesma forma que você conhece eles nos quadrinhos. Por quê? O personagem foi adaptado para se tornar um pseudo-agente da SHIELD, que veio de um outro universo, porque afinal de contas o estalo do Thanos abriu uma fenda no multiverso. Faz sentido? Claro que não. E o mistério, ele vem para essa terra com a justificativa de que precisa de ajuda para derrotar os elementais. Literalmente monstros gigantes de fogo, água, terra e ar, que são a ameaça mais genérica de 11 anos de Marvel. Mas isso tem um motivo. Porque afinal de contas o mistério, ele é simplesmente um mentiroso e, spoiler alert, ele é realmente um vilão para a surpresa de 0 leitores de quadrinhos. Mas o importante para essa escolha do personagem, que despertou a curiosidade de muita gente no começo da produção, é porque o mistério, ele é um vilão ruim. Ele é um vilão que é simplesmente, por incrível que pareça, um dublê de cinema que é especialista em efeitos especiais e que ele se envolve numa vingança e aí começa a usar esses efeitos especiais para roubar. Faz super sentido. E aí nas horas vagas ele também tenta fazer isso para mostrar que o Homem-Aranha é um cara mau. E ele é encaixado bem no filme porque ele é praticamente um contraponto ao Peter Parker, ele é um anti-Peter Parker. O Peter Parker é um garoto um tanto mongo, bobalhão, que não sabe exatamente o que está fazendo. E o Mistério é um cara legal, é o cara que você confiaria. E ele é um vilão. E é nesse ponto que os dois se equilibram muito bem na história. Enquanto o Homem-Aranha, ele tem toda essa insegurança, ele não sabe o que ele quer fazer, ele não quer esse legado, não é o momento para ele é um super-herói. E o Mistério, ele é um cara legal, um cara que transparece segurança, mas ele só quer ser, mas nunca será. E é justamente essa dinâmica entre os dois personagens que faz com que o Homem-Aranha chegue no final do filme como um personagem completamente diferente do começo. Ele cresce durante a história. Ele percebe que ele não precisa ser um novo Homem de Ferro, ele precisa ser ele mesmo. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. É disso que o mundo precisa e foi isso que o Tony enxergou nele.
E é por isso que o legado do Tony Stark é justamente a forma que a Marvel encontrou de colocar o Homem-Aranha no caminho certo, de fazer com que o personagem cresça e se torne muito mais maduro, responsável e aquele Homem-Aranha que aquece o nosso coração. Porque afinal de contas, mesmo que o Homem-Aranha ele preencha esse lugar do Stark como o centro do MCU a partir de agora. Então agora a gente vai falar de pós-créditos, então se você ainda não assistiu aos pós-créditos, você está avisado e nunca mais saia nos créditos durante um filme da Marvel. Fica até o final, vai valer a pena. Ou não, tanto faz. No primeiro Homem de Ferro, Tony Stark termina fazendo aquilo que talvez nenhum super-herói tinha feito antes nos cinemas. Ele revela sua identidade secreta com um grande "Eu sou o Homem de Ferro". Peter Parker, em contrapartida, nunca faria isso, porque a jornada do personagem é completamente diferente e precisa ter muito mais responsabilidade para segurar o mundo no lugar. E ele não pode simplesmente chegar e falar que ele é o Homem-Aranha, apesar de ele fazer isso nos quadrinhos na Guerra Civil. Mas ok, a Marvel percebeu a cagada e desfez tudo depois. Nos cinemas não ia ser assim, e é por isso que o Homem-Aranha nunca faria isso. Enquanto o Tony Stark é o cara que tem o controle da situação e ele toma o controle para si ao declarar que ele é o Homem de Ferro, o Peter Parker não é o mesmo cara e ele perde completamente o controle para o mistério que na pós-créditos revela para o mundo que Peter Parker é o Homem-Aranha. Essa pós-créditos diz muito sobre o futuro, não do universo Marvel, mas do Teioso nesse universo. Porque agora ele vai precisar enfrentar tudo sozinho. Ele não tem mais Tony Stark, ele não tem os Vingadores para ficar dando backup, e ele vai precisar lidar sozinho com o seu uniforme que ele criou, com as suas habilidades que ele tem, enfrentando o mundo e a opinião pública. E ninguém melhor do que J.J. Jameson. E volta para as telas, interpretado pelo inigualável J.K. Simmons. Sim, o J. Jonah Jameson perfeito está de volta nos cinemas agora no MCU, interpretado pelo único ator da face da Terra que poderia dar vida a este personagem. Obrigado, Marvel. A gente percebe nisso que o Aranha está mais próximo de ser esse personagem dos quadrinhos do que nunca. Ele é o cara que precisa enfrentar e carregar o mundo nas costas. Ele é o cara que não tem o maior superpoder do mundo, ele é só um garoto, ele é o amigão da vizinhança. Mesmo com tudo isso, o Homem-Aranha se tornou esse personagem carismático que foi o pilar da Marvel nos anos 2000, um lugar que se tornou do Homem de Ferro nos anos 2010, principalmente por causa dos filmes. Mas agora, o Aranha tem tudo para voltar a este lugar. Esse é o legado que o Homem-Aranha realmente vai ter agora. Ele pode tomar esse lugar para si, ele pode ser o amigão da vizinhança e o cabeça de teia que todos nós amamos dos quadrinhos, porque o mundo não precisa de um segundo Homem de Ferro, o mundo precisa de um Homem-Aranha. E essa versão humilde, problemática e extremamente carismática, com poderes e responsabilidades, é a versão do Homem-Aranha que a gente espera quando a gente lê um quadrinho. E essa é a versão mais espetacular que a Marvel poderia nos oferecer. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui aquele like, se inscreve, comenta aí a sua opinião sobre Longe de Casa. E aproveita e manda esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que reclama muito que o Homem-Aranha tá diferente nos filmes, para ele entender que o Homem-Aranha dos filmes não é o mesmo dos quadrinhos. É isso, valeu, falou e até mais.